Esse é o canal Rei do Deboche e esse é um corte de uma live. Não se esqueça de se inscrever, deixar um like e uma doação bem gorda. Mas daí é segunda, terça, dia da semana, né? Eu não falei de anime aqui nesse canal, mas eu preciso muito falar do final do mangá de Boku no Hero. Essa obra meio que me fez voltar a assistir anime. Tipo, Salve, eu Samurai. tinha parado de assistir anime Samurai. por algum tempo. Samuel Lima. Atrás, e enquanto eu tava vendo um anime CRACK, eu não sei se o YouTube gosta dessa palavra, então vou soletrar. Bom, eu tava vendo um anime CRACK e eu vi aquela cena lá dos primeiros episódios do Midori e do All Might em cima do telhado. E eu não sei porquê, mas eu fiquei muito interessado no anime só de ver essa cena e eu fui assistir. E a partir dali eu voltei a gostar de ver anime. Então, ver o final dessa obra, que de certa forma é tão importante pra mim e foi o meu anime favorito por bastante tempo, foi no mínimo muito deprimente. Quer um resumo do final? Depois de uma guerra pífia, Deku no final terminou CLT, sem poderes. Ninguém pediu o porco ainda, ô Marcelo. Sem namorada e esquecido. Foi assim que acabou. Esse vídeo aqui é basicamente uma análise geral da obra, mas também é eu com raiva de tudo que aconteceu. Então não espere algo muito, vamos dizer assim, cordial. E pra mim passar tudo que eu tô sentindo, eu preciso explicar uma coisa muito importante. Alguns anos atrás eu entrei em uma discussão que eu acho que combina muito com isso aqui, que é sobre fanservice e o papel de um fã em uma obra. Pra mim, o autor tem que ter a total liberdade em sua obra para levar ela para qualquer lado que ele quiser. Mas da mesma forma, o fanservice é importante. Quando eu digo fanservice, eu não tô só pensando em episódio de praia não, tá? Fanservice é mais do que isso. Já que se a sua obra é como um mangá, tendo capítulos semanais e tals, você somente consegue chegar em 400 capítulos igual o Boku no Hero alcançou por causa de seus fãs. Então sim, o autor pode fazer o que ele quiser com a obra que ele tenha, mas ele precisa entender que sem os fãs ela não seria nada, porque senão é só você escrever tudo e colocar em uma caixinha embaixo da sua cama pra ninguém ler. Tem muito autor por aí que fala que escreve por prazer e eu entendo completamente porque eu também escrevo e sei como é prazeroso, mas a partir do momento que você publica, você quer dinheiro e quer aprovação profissional. E você somente consegue isso se você tiver uma história boa o suficiente para as pessoas gostarem. Tem muito autor por aí que somente foi reconhecido depois da morte, mas você não quer isso, né? Você quer ganhar dinheiro agora, enquanto você tá vivo, não é? Resumindo, eu defendo a ideia do Correi levar a história por o lado que ele quiser. E se ele não quer fazer um final com fanservice, tudo bem. É o direito dele, mas mudou cara, bastante o tempo, né? É muito difícil defender essa tese desse lado aqui. Todo esse pensamento que eu acabei de dizer pra vocês foi feito numa época em que eu tava falando como o próprio autor da obra. Mas continuar defendendo essa ideia do lado do fã, depois de eu ver todas as coisas que aconteceram com ela e como ela decaiu com o tempo, sendo um dos mangás mais importantes pra mim, é muito difícil. Sério, Correi, eu me mantive paciente com Deku Dark, que foi um dos conceitos mais legais que você já fez. O pior é que eu vi gente, cara, defendendo o final desse negócio aí, cara. Eu vi muitos comentários, sabe, de pessoas defendendo. Nossa, infelizmente utilizou muito mal, mas esse finalzinho Michuruca foi a gota d'água. A obra sempre passou a ideia de que mesmo que você não tenha poderes, você pode ser um herói, mas termina com o Deku sem poderes, não sendo o maior herói. Não, Léo, ele quando ele salva aquela criança e fala pra ela que ele pode ser um herói, ele está sendo o herói realmente. Não deixando os sonhos dela morrerem ou ela se machucar naquele tombo. Me poupe. Recentemente, eu assisti Kill Bill 1 e 2. Luciano, não sei o que acontece. Foi um dos filmes mais fracos do Tarantino. Não são ruins, longe disso, dão um pau em tudo que eu assisti de novo esse ano, mas comparado com os outros que o próprio Tarantino fez, não chega nem perto, cara. Os filmes são muito bons. Que voz chata esse guri tem, né? Puta que pariu. O segundo, o que eu tenho a maior rusga é com o final. Eu tava esperando uma luta épica, a melhor de todos os filmes do Tarantino, não importa. Finalmente o título do filme fazendo sentido, uma coreografia maravilhosa, música no talo, tudo, sabe? Eu tava esperando aquele final, mas é um final poético com meia hora de diálogos bons do Tarantino. E olha,
Eu amo meia hora de diálogos do Tarantino. É quase que hipnotizante. Mas aqui eu não tava Parece que tá sentado numa pica. E a mesma coisa foi com Boku no Hero. As circunstâncias são um pouquinho diferentes. Na verdade, bastante diferentes. Porque um é o Correio e o outro é o Tarantino. As pessoas leem Boku no Hero. Parece até aquele Lust, né, Hero, Pablo? Sabe? Enquanto o pessoal assiste os filmes do Tarantino porque é do Tarantino, entendeu? Sabe? Seria a mesma coisa se a gente lesse Boku no Hero porque parece também escrevendo, mas não é assim, né? Não é por causa disso que a gente lê. Mas eu acho eu lembro, Zé. Que cabe aqui. Eu não queria um final poético. Nem sei quem pagou aquele vídeo, mas nunca mais apareceu. Satisfação. Eu queria que aquele moleque chorão que a gente acompanhava há 10 anos tenha finalmente vencido na vida. Ah, mas Leonardo, ele venceu na vida do jeito poético. Nem aí pro jeito poético. O cara virou CLT. Como isso é vencer na vida, meu Deus? Ah, mas Leonardo tá dentro da proposta do anime. Proposta? Eu odeio falar de proposta. Mas vamos lá. Mob Psycho, ou o meu anime favorito de todos os tempos, tem a proposta bem pode crer, Ronin, valeu. Temporada. Mesmo que tenha as batalhas e tal, o foco sempre foi no mob e no seu amadurecimento. Boku no Hero não. Ele sempre foi um shonen clássico que desenvolve todos os personagens. O final é tão vagabundo que ele perde os poderes, mas aí depois de 8 anos trabalhando como professor, os amiguinhos dele conseguem uma armadura pra ele que dá poder pra ele e tal. Tipo... Então o cara... Meu, como é que pode, cara, o cara não saber terminar a própria coisa que ele começou, cara? Não sei, cara. Sabe o que acontece? Parece que chega alguém e diz assim, fulano, eu te dou tanto e tu termina assim a obra. Ele fala, não, mas eu quero terminar de outra maneira e não sei o quê. Daí o pessoal fala, não, mas eu te pago mais. E assim vai até convencer. É a mesma coisa que aconteceu com Game of Thrones, cara. Aquilo lá não foi normal, mano. Final ridículo. Final dos infernos. Final do Ataque dos Titãs também, salve Leandro de Souza. Cara, olha... São poucas as coisas que eu me lembro que tem um final bom. Nossa, Death Note, meu Deus do céu, que lixo, cara. Que lixo aquele final. Olha, cara. Naruto, eu acho que teve um final bom. Dragon Ball. Outro, assim, que eu fico pensando que tenha terminado bem, eu não lembro, cara. Porque a maioria é tudo estragado, tudo fodido, né? A maioria, né, cara? Possíveis, até a formiga que tá passando no chão, e quando vai desenvolver o protagonista é lento e superficial demais. E vou dizer pra vocês, o Fullmetal. A obra é só uns 10% melhor do que o Midoriya do início. Talvez eu tô enxergando longe demais. Talvez, igual lá no vídeo de The Boys, mas eu duvido muito. E ainda falando de proposta, tem uma penca de anime ecchi, que se eu dissesse que a proposta do anime sempre foi ser assim, um monte de gente vai discordar. E pra mim, tudo bem você não gostar e achar que a obra ficou pior por causa disso. E algumas realmente ficam pior por causa disso. Mas é aquele negócio, sempre foi a proposta ter ecchi. Viu por que eu não gosto de falar sobre isso? Porque ecchi muitas vezes realmente faz o anime perder muito. Mas por estar dentro da proposta, a gente não deveria falar sobre como ele piorou o anime. Mas é aquele negócio, muita gente só fala disso quando convém. E concorda, né? Não importa o que você fale. Ah, mas o final é poético. Ah, mas os colegas dele ainda conversam com ele. Ah, mas Torico ele tem uma armadura legal agora. Ah, os colegas fizeram uma vaquinha entre eles pra pagar a armadura. Ah, pode crer, Christopher. Eu tô esperando pelo modo campanha. Pros jovens e aqueles que têm dúvidas de serem super-heróis. Não importa. Nada disso me dá satisfação. Nada disso me dá a satisfação que eu teria se o Deku terminasse como o herói número 1. Tendo o respeito que ele merece. De ter sacrificado tanto e ter sofrido tanto psicologicamente como ele sofreu. Ué, e aquele lá que o José sempre fala aqui, cara. Tokyo Revengers. Quer final pior que aquilo, cara? Pelo amor de Deus. Alguém daqui teve coragem de ver aquilo, cara? Salve, Lucas. Vilela. Não conheço, Ronin. Os que eu não conheço, vocês podem pedir pra me assistir, cara. Tanto em React quanto em off pra me fazer análise lá. Onde você faz os vídeos sobre os filmes lançados? Mito TV é o nome do canal, link. Ah, mas Leonardo, durante a guerra foi difícil para as pessoas normais saberem quem foi o herói e quem não foi, mas os amigos dele sabem que ele é o maior sempre esse monte de explicaçãozinha aí, ó, dos abobados. Eu queria que o mundo inteiro soubesse disso. A palavra
é satisfação. Faça o final poético que você quiser, igual Boku no Hero e Kill Bill fizeram, mas nenhum dos dois me deu satisfação. Pode crer, Euronymous. Precisa mesmo disso? Não em todas as obras, Jogão. mas nessas em específico sim, porque elas meio que se construíram pra esse final. Valeu, e Luan. tem obras que Canal de isso filme, não ó. é preciso, quando se faz é muito melhor. Por exemplo, no anime Cyberpunk Edge Runners e no jogo Cyberpunk 2077. O próprio conceito do mundo Cyberpunk é um lugar que não existe. Esse aí teve um final tanto perfeito. O anime quanto o jogo Eu não sei porque eu não joguei essa bosta. Eu sempre lembro daquela frase do Johnny de final feliz, cidade errada, amigo. Mais ou menos assim a frase. E ambos, Cyberpunk Edge Runners e o 77, possuem finais tristes, mas muito satisfatórios. E quer ainda mais um exemplo disso? Red Dead Redemption 2. Por que você acha que tem todo um epílogo depois do final com o John Marston? Claro, tem todo o sentido narrativo de transição e não deixar pontas soltas e tal, mas eu odiei tudo em Cyberpunk, aquela Leonardo. sua satisfação História, de ir tudo. atrás do Micah depois do que ele fez com o Arthur. E ó, não vem me dizer que você não ficou com sangue nos olhos depois que a série falou que achou o Micah lá pro John e Valentine. Eu tenho certeza que naquela hora você deu um pulo da cadeira e segurou o controle com muita força. Viu como a satisfação é importante? A diferença desse é que o Arthur é um banana. Final sobre a obra como um todo, eu nunca gostei de uma característica muito forte de Boku no Hero, que é de tentar ser emocional com qualquer coisinha. Todo arco parece que tem um peso gigantesco, todo arco quer que você se debulhe em lágrimas, e isso nunca me desceu muito bem. E eu realmente acho que o Correio se perdeu nessa ideia de uns tempos pra cá. Tudo que eu falei nesse vídeo é só minha opinião. Você pode discordar ou concordar aqui nos comentários. Vídeo novo em breve, não vai demorar tanto.